existe o time e existe o time Scrum, que engloba também o PO e o Scrum Master. Tá? Desses três papéis, a gente tem o Scrum Master, é um dos papéis mais conhecidos. Geralmente as pessoas relacionam ele com o gerente de projetos. Ele não é um gerente de projetos. Tá? É sempre bom deixar isso muito claro. O Scrum Master não é um gerente de projetos, ele não é responsável por gerenciar o time, ele não contrata o time, ele não manda ninguém embora, ele não dá aumento para alguém do time, ele não dá bônus, ele não cobra o time, ok? Ele é muito mais um facilitador e a pessoa que vai estar protegendo o time. O Scrum Master é a pessoa que também vai garantir o processo do Scrum. Então, ele vai estar sempre cuidando para que as pessoas que fazem parte do time Scrum estejam seguindo o processo, mas ele não gerencia elas. Então o papel dele é de um líder que é muito mais responsável por mostrar com ações e educar o time para que eles façam e acompanhem o processo do Scrum. Tá? Ele é muito mais o papel daquele líder servidor. Okay? E a posição de Scrum Master é uma posição gerencial. É uma posição, ele é gerencial no sentido de que ele gerencia todo o processo. Agora eu vou relacionar nessa palestra todos os contatos que a gente tem do Scrum com o Visual Studio, tá? E são itens que a gente aborda normalmente no curso de Scrum. Então, por exemplo, como é que o Scrum Master acompanha os impedimentos? As coisas que estão atrapalhando o time e impedindo ele de fazer a entrega. Então, vocês estão vendo aí a imagem de um impedimento no Team Foundation Server. Como é que a gente acompanha o impedimento no Team Foundation Server? A gente tem o que a gente chama de Issue Work Item, onde o Scrum Master pode gravar todas as informações do impedimento. E se esse impedimento já foi resolvido ou não foi resolvido e tudo mais. Tá? E aí ele pode acompanhar esse impedimento com relatórios expostos através do Team Foundation Server. Então, ele como membro do time Scrum, ele vai ter também suporte da ferramenta. E a Microsoft está vindo aí com uma ferramenta completa para gerenciar o ciclo de vida de aplicação de um processo ágil. Esses relatórios que vocês estão vendo, essas telas que vocês estão vendo, fazem parte do template de MSF para Agile, do Team Foundation Server. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer essas ligações do template de Agile pro Scrum. Tá? Ele não atende plenamente 100% do Scrum, nós vamos ter que fazer alguns deparas, não é nada demais, mas ele atende. Então, como é que a gente suporta o PO, por exemplo, o Scrum Master, por exemplo, com o Team Foundation Server? A gente tem aí os relatórios de acompanhamento dos impedimentos, tem o impedimento em si, isso tudo é claro que é opcional, você usa se você quiser, mas está lá na ferramenta disponível para você usar. Tá? Já o PO, que é o Product Owner, ele é o responsável pelo retorno sobre o investimento do produto. Então ele está conseguindo o dinheiro para financiar o produto e ele está lá o tempo todo acompanhando com o time como é que está o andamento das iterações. Então é ele que comunica para o time quais são as prioridades de entrega, é ele que explica para o time como é que essas entregas vão ser feitas, é ele que de repente vai para a empresa e descobre quais são essas prioridades, porque normalmente você vai ter várias pessoas influenciando essa entrega. E aí ele vai fazer esse meio de campo entre o time Scrum e o resto da empresa, fazendo todo esse acompanhamento e esse entendimento para concretizar um backlog de produto único. Tá? Então, ele vai gerenciar todas essas expectativas. Tá? A gente tem também no Team Foundation Server, a gente vai ter itens para essa pessoa trabalhar. Então, onde ele mais trabalha? Ele vai focar no backlog do produto, desenvolvendo esse backlog de produto. Então, a gente tem aí queries no Team Foundation Server, que são o de Product Backlog e de Product Planning. Então, a gente puxa o Product Backlog, ele vai conter uma lista de histórias para que você possa fazer esse trabalho. E esses papéis, eles estão reproduzidos também nos grupos do Team Foundation Server. Ainda que a gente não tenha grupos para englobar o time, ou o Scrum Master, ou o PO, você poderia trabalhar isso aí um pouco melhor. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês como é que é exatamente uma história. E por fim a gente tem o time. O time ele é quem realmente faz o trabalho de codificação, de desenvolvimento, de análise
de testes para realmente transformar aquele product backlog em algo potencialmente entregável. Então você vai ter aí desenvolvedores, codificadores, testadores, arquitetos, analistas de sistema, analistas de negócio, qualquer tipo de competência necessária para fazer essa entrega. Esses times normalmente são multidisciplinares, é uma recomendação do Scrum para que eles sejam multidisciplinares. Isso quer dizer que você vai ter uma pessoa que, por exemplo, é um codificador, mas que também faz testes, ou então um analista de negócio que também faz planos de teste, um arquiteto que também codifica. Então a gente vai ter sempre pessoas trabalhando com mais de uma competência. Não é algo muito simples, ainda mais no mundo de hoje, onde a gente tem especialistas cada vez mais especialistas, né, mais especializados, mais lá no detalhe, mas há maneiras de trabalhar isso. Isso são coisas também que a gente está acostumado a discutir em processos ágeis e está acostumado também a trabalhar no curso de Scrum Developer. Bom, quais são as cerimônias que a gente trabalha no Scrum? A gente também chama essas cerimônias de time boxes, né? A primeira é o sprint em si, que é a nossa iteração. Então, nosso sprint vai ter no máximo um mês, como eu falei, e é nele que a gente vai fazer, dentro dele que a gente vai fazer o desenvolvimento do produto. A sprint termina, né, qualquer time box, na verdade, termina quando o tempo termina. E ela não pode ser estendida. Então, por exemplo, se a minha sprint foi determinada que vai ter 3 semanas, ela não pode exceder 3 semanas. Naquela sexta-feira, por exemplo, quando termina a minha sprint, termina e acabou. Você não pode, por exemplo, porque faltou só um pouquinho, estender ela até a próxima segunda-feira. Não pode. Então, se a gente chegar na sexta-feira e não entregou, a gente teve uma falha, nós vamos depois avaliar por que a gente falhou, para que a gente não falhe mais nas próximas. Então, lembra quando eu falei que o Scrum vai expor os seus problemas? É com esse tipo de coisa também que ele vai te ajudar a enxergar. Ele é totalmente fixo nesse tempo de acabou a time box, acabou a sprint, tá? E a gente vai ter um suporte aí no Team Foundation Server para suportar essa sprint. Então, aí vocês estão vendo as iterações do Team Foundation Server, onde você pode cadastrar os seus releases e cadastrar também as suas sprints e depois atrelar as suas histórias, as suas tarefas a essas iterações. Tá? A gente vai ter a reunião de planejamento, é uma outra time box do Scrum, onde o time se reúne para planejar o que vai ser feito em uma sprint. Então o time se reúne, todo o time Scrum se reúne para pegar os itens de mais alta prioridade e o time se compromete a fazer uma entrega. Tá? Então o time Scrum se reúne, o PO coloca quais são os itens de maior prioridade e o time vai dizer o que ele consegue entregar. O PO não pode impor sobre o time um compromisso. É o próprio time que vai dizer o que ele vai conseguir entregar ou não. Como o time se compromete com o PO a fazer a entrega, o comprometimento dele em cada detalhe, em cada item que vai ser entregue é muito maior. Porque a gente elimina quem fica aí no meio, que normalmente é o gerente de projeto, fazendo o meio de campo entre o time que está desenvolvendo e o cliente. Então, nesse tipo de cenário, o próprio time é que vai fazer esse compromisso com o PO. E isso vai deixando o time cada vez mais autogerenciado, que é uma outra característica de um time e do time Scrum, que ele se gerencia sozinho. A gente não precisa de um gerente dizendo para eles o que eles têm que fazer. Tá? Então, o time